Hoje eu vou materializar para você uma casa com excelente custo-benefício no condado de Osceola. Nós estamos num condomínio que será, na verdade, um bairro que está sendo desenvolvido chamado Cross Perry. Esse condomínio é um condomínio grande que terá no futuro, quando ele estiver concluído, pelo menos 5.200 casas, mais de 1 milhão de pés quadrados de área comercial, 600 quartos de hotel. E nesse momento, há 3 construtoras construindo aqui dentro desse condomínio e essa daqui é uma que permite que você personalize tudo que você está vendo. Durante o vídeo eu vou mostrar para você alguns acabamentos que são acabamentos e outros que são decoração, ou seja, você não vai conseguir escolher aquele tipo de acabamento no Design Studio. Você terá que fazer após a entrega por conta própria. Um dos pontos que eu quero te chamar a atenção, antes de começar o barulho da construção lá fora, é o seguinte: a minha entrada da casa é na lateral e na diagonal. Começou o barulhinho? E agora você percebeu que a gente tem essa varanda lateral e não efetivamente na frente da casa. É uma proposta diferente, ficou agradável, até porque eu tenho um pouquinho mais de privacidade, de recuo. Quando a gente entra, eu já começo a destacar: piso, upgrade. Esse revestimento de coluna, decoração. Então não consegue fazer. A planta flui, é uma planta aberta, onde eu tenho uma sala de jantar formal, aqui do meu lado esquerdo. A ilha da cozinha me acompanha até determinado ponto da minha sala de estar, aonde se abre, é espaçosa, clara. Eu tenho 3 janelas e mais uma porta de correr imensa aqui para o pátio. Quando eu venho aqui para a sala de jantar, você vai perceber que eu tenho esses acabamentos em madeira, novamente decoração, mas na cozinha eu achei super interessante. Geralmente eu não gosto tanto de móveis escuros ou armários escuros, mas eu achei que ficou feliz a combinação entre piso claro, armário escuro, tampo claro, backsplash claro. Ela é uma cozinha que fica com um tom ou rústico ou mais industrial. E ainda com relação a upgrades, se você olhar aqui em cima, aquele roda-teto que eu chamo de armário, então eu vou ter portas extra lá em cima. Eu tenho um backsplash que vai acompanhando todo o armário até o teto. Outra coisa, a gente tem aqui o que nós chamamos de cozinha gourmet, que são 2 fornos. Nesse caso eu tenho o cooktop. Eu poderia ter aqui um fogão normal com forno, além da cozinha gourmet. Então, nesse caso, quando eu escolho a cozinha gourmet, eu automaticamente mudo para um cooktop. Ainda seguindo a linha de design da casa, a gente tem uma cuba grande de aço inox, estilo farm, porém em aço inox, ela não é aquela esmaltada. Depois eu levo você ali fora, eu vou mostrar uma área que eu adorei aqui na casa, tá? Eu tô indo em sentido à frente da casa, porém eu vou ter a porta da garagem e também um mudroom que ficou uma graça e um quarto de hóspedes com banheiro completo. O que eu adorei e por que eu gostei desse formato? Porque os hóspedes estão isolados, eles têm a privacidade deles dentro da casa. Olha só que bacana. Eu tenho um banheiro completo aqui, que pode ser o meu lavabo, e é legal para você ter uma ideia da qualidade dos acabamentos que essa construtora oferece. Eu continuo, né? Passamos pelo banheiro, agora eu chego no quarto que eu denominei como quarto de hóspedes. Então é um quarto grande, espaçoso, claro, uma janela imensa aqui nos fundos. Eu tenho um closet, que eles tiveram uma ideia interessante, mas ela perde bastante espaço. Como é um quarto de hóspedes, talvez funcione que eles colocaram um espelho ali.
esse revestimento de parede é decoração, eles não entregam, tá? Então, isso aqui não é um upgrade. Porém, tá super bem ambientado, tá bem rústico o ambiente, mas é aconchegante, tá muito bonito. E agora eu vou te mostrar o mudroom que está exatamente ao lado da porta da garagem. Aqui, como nós estamos na casa modelo, a gente vai, ao invés da garagem, o escritório de vendas da construtora. Mas nesse cantinho, olha só que graça. Eles colocaram armários que são ótimos, é providencial isso daqui. Eu posso pôr os meus sapatos aqui, de repente deixar chinelo. Ui, não corta, produção. Interessante, deu certinho a altura, o cálculo tá bom para eu trocar meus sapatos. Talvez isso daqui não seja muito funcional, porque ela é muito curta. Quase fiquei com a gaveta na mão. E aqui a gente tem... Ai, que amor! Eu não tinha aberto isso aqui ainda, olha só que graça. Eu até imaginei que fosse isso, mas não sabia. Olha só que graça. Então eles fizeram o cantinho dos pets. E lá embaixo da escada você tem bem isso mesmo, como eu penso, todos os ornamentos de Natal, enfim, tudo que você vai armazenar dentro da casa. Adoro essa porta bipartida, parece porta de fazenda, acho uma graça. E o que é interessante, por que eu até comentei que ficou uma graça? Porque por mais que eu tenha uma porta fechando o pet ali para dentro, eu tenho essa janela, né, abrindo para que entre ar, ele respire, esteja ali contido no lugar dele quando necessário. É super bonitinho, bem organizado. E agora, indo para o segundo andar, vou ressaltar alguns upgrades. Acabamento de degrau de escada, acabamento de guarda-corpo de escada, a gente chama esse guarda-corpo de railing. E aqui, isso daqui é decoração, tá? Então a parede viria lisa, branca, ou tá branca, um begezinho claro. E esses detalhes em madeira são de decoração, que acompanham a decoração aqui do andar de cima. Então vamos lá. Cheguei no topo da escada. Sempre tem algumas opções. Se eu vir para minha direita, eu vou ter 2 quartos e um banheiro. Gosto desse contexto porque eu tenho menos pessoas dividindo um banheiro. Normalmente os quartos das casas modelo sempre tem um tema, né? Nesse caso a gente tem um quarto de engenheiro. Tem umas gravuras bem bonitas ali de uma bomba, de um motor, enfim. E a gente tem aqui a representação de tubos, né? Que às vezes pode ser de gás ou alguma coisa assim. Bom, tamanho de quarto grande, eu sempre olho para a cama para tentar dar essa percepção de tamanho, e aqui tem um exemplo bem interessante também que eu quero chamar a atenção para você. Então eu tenho uma cama full, mesa de cabeceira, e olha só, a porta do armário sempre é o desafio no quarto. Existem construtoras que colocam uma porta de uma folha só maior. Nesse caso, eles usam o que a gente chamava lá no Brasil, pelo menos, de porta-camarão, né? E eles colocaram, ao invés de ter uma cômoda ou uma mesa de cabeceira, eles colocaram um apoio alto, uma mesa alta, mas quando eu abro, ela não me atrapalha, tá? Mas eu tenho um apoio deste lado da cama. Então eu acabei de te mostrar o segundo quarto da casa, o primeiro aqui no andar de cima. Nós vamos ter um banheiro com 2 cubas, banheira, e eu estou indo para o terceiro quarto da casa. Depois eu vou chamar a atenção para você do seguinte: toda a área de circulação aqui de cima está com um piso laminado, um piso de madeira. Os quartos estão com um piso de carpete. É um carpete alto, mais fofinho. Esse quarto aqui já tem uma cama queen, que já me dá uma sensação de estar um quarto um pouco mais cheio, porque as minhas mesas de cabeceira são maiores. Eu tenho a cama queen que é um pouco mais longa, pelo que eu tô vendo aqui em comparação com a anterior, ela dá a impressão que ela tá mais longa. E eu tenho essa pequena cômoda aqui na frente. Isso aqui faz com que a minha circulação fique mais restrita, cabe, funciona, mas é mais restrito, tem muita mobília aqui dentro, mas cabe. E agora aqui, ó, aquilo que eu mostrei no quarto anterior
é essa a minha preocupação. De repente eu não poderia ter um design simétrico, ou seja, né, duas peças idênticas ao lado da cama, porque eu não tenho espaço para abrir a minha porta. Quais seriam as soluções aqui? Escolher peças menores ou substituir essa porta por uma porta de correr. Eu volto pelo corredor, eu tenho um pequeno linen closet ali, onde eu consigo guardar minhas roupas de cama. Ele é bem estreitinho, mas ajuda. Novamente, estou pela circulação, toda ela de piso de madeira. Quando eu paro aqui de novo, eu tenho opções a seguir. Vou reto, viro à minha esquerda, viro à minha direita. Vamos virar à esquerda. O que eu tenho? Esse loft amplo. Eu tenho um sofá em L muito grande, certamente cabe no mínimo 6 pessoas aqui dentro, 2 poltronas, e ele foi ambientado como uma área de televisão, uma área de convívio aqui no andar de cima, mas bem confortável mesmo. E agora aqui uma surpresa ótima. Por que uma surpresa? Esse vídeo eu decidi fazer ele à medida que nós estamos gravando. Eu não olhei a casa primeiro para mencionar o que eu estou vendo. Então, estou descobrindo junto com você essa casa modelo. O que eu gostei? Eu já mostrei um quarto de hóspedes lá embaixo com um banheiro completo, com toda a privacidade que um hóspede merece. No andar de cima, eu já te mostrei mais 2 quartos que dividem um banheiro, o loft, e agora eu entro no quarto número 4 e atenção, ele é uma suíte. Olha só que legal. E o que é interessante agora? Chegamos num ponto crucial, que é exatamente o que a construtora entrega de básico. Então você vai olhar para o piso, você vai ver que é uma lajota clara, bonita, mas ela é uma lajota menor. Eu tenho aqui um tampo de fórmica com uma cuba sobreposta, ela está por cima, ela não está embutida. Então a construtora, em alguns cômodos, vai sempre ter algo bem simples que consequentemente acaba que o cliente faz um upgrade de acabamento. Saindo do quarto número 4, eu vou ter novamente um linen closet menor, que é onde eu guardo roupa de cama. Eu passo pela lavanderia, que está super bem ambientada, muito bonito, você vai ver, tem tanque, tem armários, super organizada, um amor. E eu venho finalmente para a suíte principal, é o quarto número 5 da casa. Grande, bem grande, tá? Por que eu falo que ele é grande? Ele tem vários elementos em madeira que fazem com que o meu ambiente diminua um pouco. Eu tenho, por mais que eu tenha na horizontal esse rodapé mais alto, eu ainda assim nas paredes tenho a madeira que faz com que me dê essa sensação um pouco mais de aconchego, que deixe menor. Mas cama king, mesas de cabeceiras grandes, tem um aparador ali que serve como uma escrivaninha, tenho esta cômoda e eu sempre comento que o espelho é uma representação de uma televisão, né, nessa posição. E olha só, para você ter uma ideia, o tamanho dessa tela com relação à parede, é bem grande. E agora a suíte principal, então eu tenho 2 cubas, 1, 2, seguindo a mesma linha lá de baixo. Então eu tenho os armários escuros, piso claro, tampo claro. Nessa opção é interessante, eles têm aquele inserto de piso por nós estarmos no 2º andar. Fizeram essa paginação na parede do revestimento, não chega a ser um azulejo, mas é. E eu tenho o nicho ali. Aí quando eu venho, eu tenho meu water closet, que novamente eu relembrei desse termo, que é onde a gente tem o toalete. E agora esse é o closet. Eles já entregam com mais aramados, é um aramado simples, mas já vem com mais aramados, como uma sapateira. Eu tenho algumas prateleiras. Aqui demonstra como a gente pendura, né? Aonde a gente pendura as peças de roupa. A construtora, essa construtora especificamente, sempre usa o closet da suíte principal para demonstrar as características técnicas que ela usa de isolamento térmico, tá? Então, se nós olharmos para cima, você vai ver que
eu tenho como se fosse um papel alumínio na base do telhado, tá? Então, no forro do telhado, vamos chamar assim, eu tenho esse isolamento, é um isolamento térmico, e depois você vai ver flocos brancos que são flocos de lã de vidro para fazer também ajudar ainda mais nesse isolamento térmico. E uma das características desta construtora, nas paredes externas, ela utiliza esse sistema de preenchimento dos blocos de concreto para ajudar também na questão da temperatura, tá? Um isolamento térmico, para que a gente não perca calor nessa troca entre a temperatura interna da casa e a temperatura externa, que invariavelmente é muito alta. E agora aqui, mais um linen closet do banheiro. E agora, para terminar, eu venho para a parte externa, aonde nós temos um lanai estendido, onde ele pega quase que todo o fundo da casa. Eu tenho o espaço aqui de terreno, certamente se eu quisesse construir uma piscina eu conseguiria. A construtora demonstrou mais como uma área de o fire pit ali, que a gente chama a nossa fogueirinha. Eu tenho um espaço para uma mesa, certamente eu consigo ter a minha churrasqueira aqui, enfim, é uma área bem grande. E agora, sobre as características técnicas desta casa. Você viu ela como casa modelo com 5 quartos. A gente pode criar mais um 6º quarto nela, tá? Ela pode ter entre 3 e 4 banheiros completos e ela tem 3 vagas de garagem front load, que a gente chama. Então ela realmente é uma single family porque as garagens estão na frente da casa. Tamanho 3.120 pés quadrados, aproximadamente 280 metros quadrados de área de ar-condicionado. Valor base desta casa, $523 mil. O que eu tenho que adicionar nela? Pelo menos $30 mil de terreno, o lote premium. Por quê? Porque ela é uma casa larga. Eu estou num lote de 60 pés, é um dos maiores lotes que tem dentro do condomínio. Eu também tenho que adicionar as mudanças estruturais e de acabamento. Então, se nós pegarmos os 523, vamos manter aquela regra de adicionar 15% desse valor na casa, certamente você vai ter uma casa muito bonita, num terreno grande e de um tamanho excelente. E eu te convido a continuar assistindo o canal, porque nas próximas semanas eu vou mostrar mais casas dentro deste condomínio, mas construída por uma outra construtora. E se você gostou desta região ou prefere outra região na Flórida Central, entre em contato comigo por WhatsApp, por telefone ou por e-mail. E eu te vejo no próximo vídeo.